Oi, Kelly, bom dia. Tá me ouvindo? Fernanda. Gente, quem foi entrando, a Mari do Car, me fala se tá escutando bem. Cristina. Bom dia. Mariana. Mariana já tá com a gente no curso de atuação consciente, né, Mariana? Mariana é pediatra em Campos, no Rio de Janeiro. Juliana. Estão me ouvindo? Ah, que bom. Vamos lá? Vamos começar? Eu recebi perguntas bem diferentes aqui. Depois eu queria falar um pouquinho para vocês sobre autocontrole, conexão e trocar o controle controle nos filhos por orientação, tá? São 3 segredos da parentalidade: o autocontrole, a conexão. Porque que acontece? Quando a gente tem autocontrole, a gente consegue ensinar inteligência emocional para os nossos filhos. Quando a gente está conectado, eles tendem a cooperar conosco, né? Que a gente está sempre procurando obediência, mas na verdade o que a gente quer é cooperação. E quando a gente troca a orientação, troca o controle por orientação, eles tendem a cooperar mais também. Vamos lá, a primeira pergunta foi da Rafaela, acho que a Rafaela já está aí, sobre tomar banho com o filho. Essa questão da educação sexual, da sexualidade, é muito importante, gente, desde que eles são bem pequenininhos, tá? A gente fala que a gente começa a educação sexual quando eles estão dentro do útero, né? Então é importante porque a sexualidade não é sexo, a sexualidade são muitas outras coisas. Sexualidade é sua vontade de viver, é sobre suas necessidades, sobre seus desejos, é sobre como você se enxerga no mundo. Então sexualidade tem uma definição muito mais ampla do que o sexo. O sexo é uma partezinha muito pequena da sexualidade. Então a forma como você olha para o seu filho, como você toca o seu filho, como você aceita o seu filho do jeito que ele é, isso faz ele se sentir bem, faz se sentir bem no mundo, né? Faz se sentir aceito. Isso aumenta a autoestima e isso tem tudo a ver com a sexualidade. Então é importante que a gente pense nisso desde que eles são pequenininhos. O jeito que você dá banho, o jeito que você troca fralda, o jeito que você amamenta, diz muito sobre como depois ele vai se aceitar no mundo, tá? Então é importante porque a gente é responsável por isso. Nós, mães, somos responsáveis pela formação da sexualidade dos nossos filhos, tá? E aí a Rafaela me perguntou se o pai e a mãe podem tomar banho junto com a criança. Podem sempre. Na verdade, o que a gente fala sobre... Cada família tem uma questão com a nudez, né? Trabalha de uma forma... quando é natural, é sempre bem-vinda. Quando alguma das partes se sente desconfortável, é hora de parar. Então, normalmente, os meninos e as meninas começam uma hora a se sentir desconfortáveis de tomar banho com os pais e param naturalmente. E tem também a questão da curiosidade, né? Então, às vezes, eles com 3, 4 anos, eles estão muito curiosos quanto a diferença do menino para a menina, do homem para a mulher. Então, às vezes, eles querem tocar nas nossas partes íntimas. E é um ótimo momento para a gente explicar sobre partes íntimas. É um ótimo momento para a gente falar sobre sexualidade, né? Para a gente explicar que cada um tem as suas partes íntimas e quais são as partes íntimas e nomear. Então, a hora do banho é uma hora perfeita para isso, né? Porque eles vão perguntar, eles vão querer tocar e você vai explicar, olha, essas são as minhas partes íntimas. Então falar, nomear, né? Sempre muito bom nomear, isso previne o abuso sexual, é uma medida de prevenção. E falar, você não pode tocar nas minhas partes íntimas e ninguém pode tocar nas suas partes íntimas, a não ser as pessoas que cuidam de você, né? Que te dão banho. Então é um ótimo momento para falar sobre sexualidade. A gente tem que aproveitar esses momentos porque a curiosidade às vezes vem e passa. E às vezes eles perguntam e a gente não quer falar, então a gente muda de assunto e aí a criança para de perguntar pra gente. Então a gente vê crianças chegando na adolescência, né, 10 anos, que os pais acham que não sabem nada sobre isso porque nunca comentaram sobre isso. Mas é isso, é porque a gente perde esses momentos da curiosidade deles. A gente pula, né, muda de assunto e depois eles acabam não confiando ou não querendo trazer esse assunto pra gente porque eles percebem que causa um desconforto. Então a gente tem que estar sempre com esse canal da conversa, do diálogo aberto
para as crianças e para os adolescentes. Não adianta querer começar a conversar sobre sexualidade e sexo só na adolescência, porque aí você já não é mais a pessoa que ele vai preferir começar esses assuntos. Então é bom começar desde pequenininho, tá? E com naturalidade. Eu sei que é difícil porque temos tabus, nós não fomos criados livres para falar sobre sexo, então pra gente é muito difícil porque a gente não aprendeu isso. Mas a gente precisa melhorar, reconstruir, né? Estudar para poder conseguir fazer com que os nossos filhos fiquem bem com isso, porque sexualidade é sobre vida, né? Somos seres sexuais, então é bom que nos sintamos bem falando sobre isso, porque é uma coisa natural, tá bom? Então o banho pode sempre, até quando uma das partes se sentir desconfortável. Eu tenho pai, por exemplo, que começa a se sentir desconfortável quando a menina quer pegar, e mesmo ele falando para não encostar, ela quer continuar encostando. Então aí, a partir desse momento, ele decide não tomar banho mais nu na frente da criança. Às vezes coloca um short ou toma banho de cueca. Pausou o vídeo? Deu certinho aí? Bom, vou continuar. Aí, uma me perguntou, como ajudar a aliviar o estresse dos pequenos na quarentena? Tá difícil para todo mundo, tá difícil para eles, tá difícil para nós também, né? Então, o que eu recomendo é tentar fazer alguma atividade física, mesmo que seja dentro de casa. Correr, brincar de pique, brincar dessas brincadeiras antigas, amarelinha, pique-alturinha, chicotinho queimado. Brincar dessas brincadeiras que gastam energia, isso ajuda muito. Ajudar em atividades lúdicas também, colocar para brincar com eles, estar com eles. Mas o estresse é normal, a criança tem essa necessidade do brincar. E o brincar contido dentro de casa, principalmente se for dentro de apartamento, para eles é muito complicado. Eles não estão convivendo com outras crianças e sentem falta disso também. Então a gente vai tentando contornar da maneira que é possível, né? Mas o sofrimento está vindo, a gente já tem aí muitos dados alarmantes do que tem acontecido com as crianças e com os adolescentes na quarentena. Às vezes a gente fala muito de criança, mas os adolescentes estão sofrendo demais, porque os adolescentes precisam do convívio social, né? Eles liberam dopamina quando estão com os amigos e não estão conseguindo, eles não estão conseguindo ter essa convivência. A gente acha que eles são ligados muito no virtual, mas eles dependem também dessas gargalhadas que eles dão junto com os amigos, de estar juntos. Todos nós dependemos, né, gente? Então todos nós estamos sofrendo de alguma forma. E é sempre bom que nós adultos, isso é uma coisa que eu quero muito deixar para vocês, é que a gente precisa ser acolhimento. Quem tem que estar maduro emocionalmente somos nós. Às vezes não somos, mas nós é que precisamos ter essa maturidade emocional para acolher os nossos filhos nesses momentos de dificuldade. Então, se a gente está reparando que a gente está ficando descontrolado, que a gente está perdendo a razão, que a gente está fazendo coisas que não são legais, vamos cuidar da nossa maturidade emocional, porque os nossos filhos dependem dessa maturidade emocional nossa. Então, eles dependem do nosso autocontrole para ter controle, né? As crianças não têm o cérebro todo desenvolvido, então, normalmente, eles não tem como eles conseguirem controlar sentimentos, emoções, eles não conseguem. E a gente é que precisa ser esse acolhimento para eles, a gente precisa ser essa calma. Eu falo que na hora da tempestade, dependendo de como você lida com ela, se você vier com calma na tempestade, ela pode acalmar e ir embora. Agora, se você lida com mais emoções, ela pode virar um tsunami. Então, tudo depende de nós. Nós, pais, é que precisamos ter maturidade emocional para poder orientar os nossos filhos. O problema é que nós não aprendemos isso, né? A gente achava que não, que com opressão, com mandar, com gritar, com bater, com humilhar, com colocar de castigo, isso ia controlar comportamentos, né? Controla às vezes, né? Pelo medo. Mas você não consegue nada daquela criança a não ser isso, medo e respeito pelo medo. Nem é respeito, né? É medo mesmo. Então hoje a gente quer dos nossos filhos muito mais que isso, porque a gente está querendo investir nesse relacionamento. A gente quer que mais para frente essas crianças virem adultos
que queiram voltar, que queiram estar conosco, que queiram estar sendo acolhidos por nós, né? Então, é bom que a gente busque a nossa maturidade emocional para poder criá-los bem. Não só criá-los, mas educá-los. Educar é muito mais do que criar, né? Educar é estar presente, é fazê-los adquirir habilidades socioemocionais, é fazê-los prosperar, encontrar a felicidade, né? E a felicidade aí está no ser mesmo, não está no ter, e mostrar que o valor das coisas está no ser. Então, isso tudo é muito importante. E a gente enquanto pais, a gente precisa ter essa busca sempre, né? Os nossos filhos vieram, nos ensinam muitas coisas e a gente precisa também ir para esse papel de adulto e ensiná-los o que a gente pode ensinar, orientar, né? Não controlar, mas orientar. O que fazer quando a criança nos chama de chata, mesmo conversando e acolhendo? Vivi, é o seguinte, a criança, ela chama de chata mesmo, principalmente se tiver com 4 anos, gente, 4 anos eles adoram falar chata. Mãe, você é uma chata, eu não gosto mais de você. Mesmo que você acolha, ele ainda é um ser puramente emocional. Ele ainda não consegue controlar as emoções dele, não consegue, ele não tem o cérebro que é mais evoluído, que é executivo, que consegue fazer essa ligação, né, das emoções do sistema límbico com o racional, porque não tem ainda formado. Então ele vai te chamar de chata quando estiver com raiva, ele vai gritar com você, ele vai gritar muito quando estiver nervoso, e não é porque o que você está fazendo não está dando certo, né? Então aí você vai pensar assim, qual a opção que eu tenho? Eu tenho a opção de gritar mais que ele, aí eu vou causar medo nele, ele vai liberar cortisol e vai parar, porque ele vai disparar o coração, vou liberar cortisol nele. Ele vai ficar inundado de estresse. Então ele vai ficar com medo, ele vai chorar, ou ele vai gritar ainda mais alto e eu vou gritar mais, e aí ele vai liberar mais cortisol e minha casa vai virar um inferno, né? E eu não vou estar ensinando nada para o meu filho, aliás, vou estar ensinando tudo de ruim para o meu filho. Ou eu vou pegar, vou castigar, vou bater e ele vai parar, liberando cortisol também. Ou eu vou sempre ser a pessoa que tem maturidade emocional para acolher o filho na hora do desespero, né? Porque quando tem alguém sofrendo, tem alguém com cortisol muito liberado, essa pessoa precisa de uma outra pessoa calma, que consiga fazê-la liberar a ocitocina, dopamina. Então, nós, adultos maduros emocionalmente, nós temos capacidade de ser a calma para essa criança que está nervosa. E essa criança que está nervosa, às vezes xingando de chata ou gritando, ela não está fazendo isso por falta de respeito. E isso é que tem que ficar claro, é porque as pessoas começam a achar que a criança que está gritando ou que está chamando de chata, ela não é respeitosa. Não tem nada a ver com isso, né? Respeito não é isso. Na verdade, ela está extravasando uma emoção e ela sabe que com você ela pode fazer isso. Então ela espera de você um controle, ela espera de você que você ensine ela a controlar, né? De tanto que quando eles vão crescendo um pouquinho mais, 4, 5 anos, e você consegue transmitir essa calma, essa paz para eles, então, filho, a mamãe não quer que você me chame de chato, né? Eu sei que você está nervoso, mas vamos encontrar uma forma mais bacana de você colocar isso para fora, né? Eu sei que você não me acha chata, né? Ou então simplesmente não falar nada. Eu sei que você está nervoso, filho, está tudo bem, né? Não quer dizer que você vai ter que fazer o que ele está pedindo, não quer dizer que você vai ter que ceder, mas quer dizer que você vai ter que ser o exemplo de calma, porque se você não for exemplo de calma, isso nunca vai melhorar. E se você for calma e se você tiver maturidade emocional, ele vai melhorar. Isso é fato. O problema é que vocês, às vezes, acreditam pouco que isso vai acontecer. Então, como vocês acreditam pouco que isso vai acontecer, e as pessoas pressionam para que você faça alguma coisa, porque tem um monte de gente te pressionando para bater em criança, para gritar com criança, para surrar a criança, mas sabe por quê? Porque foi assim que eles foram educados. Então, eles não conseguem enxergar que existe uma outra forma. Porque quando a gente enxerga que há uma outra forma de educar, dói. Dói porque você revisita a sua história. E aí você pensa que na sua história poderia ter sido diferente, né? E a gente não tem que simplesmente, as pessoas não tem que simplesmente achar que isso aqui que eu tô falando é para negar toda uma história, é para ir contra o que meus pais fizeram. Não. Eu aceito muito bem a minha história. Ressignifiquei a minha história.
E sei que meus pais fizeram o que podiam, na época que podiam, como podiam, né? Mas eu escolhi mudar, eu escolhi fazer diferente. E isso não quer dizer nada com não honrar. Honrar não é repetir, honrar é transformar, tá? Então, vamos lá. Então, Vivi, é isso. O que fazer quando a criança está com o hábito de gritar? Fala baixo. Fala baixo. Se uma pessoa fechar o seu carro no trânsito e descer te xingando com o dedo no seu nariz, na sua cara, o que você vai fazer? Você vai gritar com ela também? Ou você vai falar baixo? Porque eu já tive essa experiência algumas vezes. Da pessoa vir gritando, não foi com batida de carro, mas com outras situações, e eu falei bem baixinho com a pessoa. E a pessoa, na mesma hora, ela começa a se autorregular também. Porque quando você infla e fala mais alto ainda que a pessoa vai aumentando a raiva dela. Aumentando. E aí isso torna uma bola de neve e você não consegue parar aquilo nunca. Então, na verdade, quando você está diante de uma pessoa muito nervosa, querendo avançar em você, se você for para avançar nela, vai dar briga. Agora, se você for calma e falar, tá tudo bem, vamos conversar, as coisas tendem a melhorar. E com criança, então, nem se fala. Eles gritam porque eles são emocionais, eles não conseguem controlar. Gente, por favor, entendam isso que eu estou falando para vocês. As crianças não têm maturidade emocional. Quem tem que ter maturidade emocional somos nós, os adultos. E nós, adultos, atualmente não temos nenhuma maturidade emocional. Então, quando uma criança chega para gritar com a gente ou falar alguma coisa, a gente pega aquilo como se fosse uma disputa de poder. A gente não precisa disputar poder com uma criança. Não precisa. A criança já nos vê como autoridade. Só que você vai escolher qual autoridade que você quer ser. Se você quer ser uma autoridade empática, respeitosa, amorosa, que está ensinando para o seu filho habilidades poderosas de vida, né? E eu falo habilidades poderosas de sobrevivência no mundo que a gente está vivendo, ou se você vai ser uma outra pessoa com imaturidade emocional, que vai ali brigar com ela o tempo todo, que a casa vai se tornar um inferno e que quando eles virarem adultos eles vão sair para nunca mais querer voltar. Ou voltar para rapidinho para ir embora. Porque realmente a gente quer estar em paz, a gente quer estar com as pessoas que nos trazem paz. E viver num ambiente tumultuado, de briga, de gritos, não é bom para ninguém, ninguém gosta disso, né? Então, a hora que seu filho de 4 anos, 5 anos gritar com você, fale baixo. Porque eu falar baixo vai mostrar para ele, porque ele já te vê como autoridade. E ele vai na hora pensar, é assim que eu quero ser, é assim que eu vou ser. E eu garanto para vocês que é isso que ele está pensando. Quando você é calma para ele, quando ele explode e você acolhe, não acolhe fazendo a vontade dele, gente, isso é muito importante. Acolhe mesmo. Tá tudo bem, meu filho, eu tô aqui. Vamos tentar resolver isso juntos? Né? É isso. Vamos lá. Qual a frequência indicada de sol e atividade física na quarentena? Criança de 7 anos. Eu tô recomendando 30 minutos de atividade física diárias para crianças nessa idade e o sol 30 minutos também. Mas eu sei que é difícil, né? Se tiver como, 30 minutos no sol fazendo uma atividade física. Mas se não tiver jeito, né? E as crianças que não estão podendo tomar sol, a gente está recomendando vitamina D, tá? Como lidar com a forma agressiva do filho de 3 anos? Gente, primeiro, os filhos vão tendo mudanças e tem alguns comportamentos que são característicos da idade. A gente precisa ficar bem atento a isso. Né? A criança de 3 anos, ela é tipicamente uma criança que quer autonomia, que quer fazer tudo sozinho, que quer ser independente. Então ela luta por essa autonomia, e se você barra essa autonomia, não deixa ela fazer nada sozinha, ela vai ficar agressiva, ela vai ficar com raiva. E tá tudo bem ficar com raiva, porque você está impedindo ela de ser autônoma, você está barrando ela de uma coisa que ela quer muito. Então assim, quando você me traz uma pergunta mais específica, eu consigo te falar como fazer. Mas a primeira coisa que você tem que fazer, gente, ponha isso na cabeça. Por isso que eu vou falar dos 3 passos muito importantes da parentalidade. O primeiro é o autocontrole.
diante de uma explosão emocional do seu filho, diante de um extravasar emocional que for, seja tranquila, fique tranquilo. Porque você acha, os pais falam muito que se meu filho fosse comportado, eu não ia extrapolar. Se meu filho fosse comportado, eu não ia fazer isso. Não, o seu filho vai cada vez ficar melhor e mais tranquilo e mais calmo, dependendo de você, né? Pais calmos, os filhos ficam calmos. Isso é com certeza. Pais serenos, calmos, filhos felizes. Isso é fato. Eu sei que é difícil encontrar essa calma. Por quê? Porque a gente decidiu trabalhar mais do que estar com os filhos. A gente decidiu trabalhar, ganhar dinheiro. A gente decidiu, eu falo porque é uma escolha, né? Eu escolhi porque a sociedade me impõe assim. Eu estou numa sociedade capitalista, consumista, e eu fiquei consumista também. Eu quero ter mais, eu quero dar o melhor para o meu filho, a melhor escola, a melhor roupa. Então estou cada vez trabalhando mais. Eu trabalho muito, fico sempre estressado, exausto e desconto tudo no meu filho. Mas não foi ele que escolheu ter a melhor escola, as melhores roupas, a melhor casa. Não foi ele, fui eu que decidi dar para ele isso. Então eu tenho que ter maturidade para entender isso. Porque se a gente pergunta para os nossos filhos, eles preferem nos ter em casa, né? Eles preferem que a gente esteja em casa. E a gente aprendeu assim porque a gente aprendeu assim com os nossos pais. Os nossos pais nos deram coisas que os pais deles não deram. E isso é legítimo, a gente precisa também valorizar isso. Os nossos pais fizeram além do que podiam para nos dar coisas materiais também. E foi exatamente aí que a gente se perdeu, né? Na supervalorização do material, achando que é isso que faz a pessoa feliz, né? Achando que o ter faz a pessoa feliz. E hoje a gente está vendo que a sociedade está adoecendo por falta do ser, né? Porque está lutando pelo ter, às vezes não consegue e fica frustrado, e aí não consegue nem ter, nem ser, né? Nem estar com os filhos. E aí passa toda uma infância longe dos filhos, depois toda uma adolescência longe dos filhos, depois quer que os filhos estejam na sua casa, trazendo os filhos para você conhecer, passando temporadas na sua casa. Não vai ter isso. E relacionamento precisa ter investimento. A gente precisa investir em relacionamento. É investir em conexão, em proteção, investir em amor, investir em tempo. A gente precisa ter tempo. Porque a gente sabe muito bem que hoje o tempo que nos sobra é que é dos nossos filhos. E aí quando sobra esse tempo para a gente estar com os nossos filhos, a gente não está com disponibilidade emocional, porque a gente está exausto. Então não tem nenhuma disponibilidade emocional ali, tem uma pessoa cansada, com pressa, estressada, apressando tudo no filho, e criança gosta de ter o tempo. Eles têm o tempo deles, eles fazem o tempo deles. Eles param de fazer no tempo deles quando a gente os estressou já tanto que eles começam a cooperar conosco e entram na nossa onda. E aí não tem jeito de parar mais, porque eles ficam... Aí vem a criança ansiosa. Aí vem a criança ansiosa, a criança que tem medo, é a criança que está sempre pensando no futuro, né? Porque eles ficam ansiosos porque a gente também deixou eles assim. Eles tinham o tempo deles e a gente sempre apressou, tá? Vamos lá. Gente, depois eu vou ler as perguntas aí, tá? Pra estar ajudando todo mundo. Filho de 10 anos quis entrar na aula, disse que não consegue prestar atenção, mas ficou no celular. Não, Fabiana, a hora da aula é a hora do celular estar no estacionamento de celular, né? Eu não sei se ele assiste a aula pelo celular, aí fica um pouco mais difícil. Tá vendo como é que não tem jeito de a gente controlar? A gente precisa confiar nos nossos filhos. Olha, meu filho, eu tô confiando. A gente vai ver o resultado pelas notas, né? Mas eu confio em você, eu sei que você vai prestar atenção na aula. Se é o celular, ele vê a aula pelo celular, não tem muito jeito. Agora, não tem jeito de você controlar isso, né? Porque senão fica humanamente impossível você ficar em cima dele o tempo todo para ver se ele tá ou assistindo a aula ou olhando pro celular. Até porque na escola lá você não tem esse controle, né? Mas você faz combinados com ele, fala o horário do celular, mas o ideal é que não esteja, ele ainda está com 10 anos, que ele não esteja com o celular na hora da aula. A gente recomenda a gente dar celular para os meninos a partir de 12 anos. Eu sei que é uma realidade bem longe, distante da que está acontecendo, mas é o que a Sociedade de Pediatria recomenda, tá?
Posso dizer para meus filhos, não sou sua amiga, sou mais que amiga, sou sua mãe capaz de morrer por você. Depende, Fabiana. Eu não diria, né? Mas assim, você pode dizer, desde que não seja uma chantagem emocional, porque me soa uma chantagem emocional, né? Então, você vai sem mais nem menos falar que você não é amiga, é mais que amiga, que ama loucamente e é capaz de morrer por você? Não tá parecendo uma chantagem emocional? Eu tô falando isso para você não fazer isso, eu tô falando isso para você dar valor a isso. Então, se for uma chantagem emocional, não diga, tá? Então, se for de livre e espontânea vontade, eu te amo, eu acho que é muito pesado. Sou capaz de morrer por você, pode parar, tá? O uso do celular não precisa disso, eles não precisam disso. Não é assim que eles vão se sentir amados, gente. Não é assim. Eles vão se sentir amados quando vocês demonstrarem mesmo, né? Quando vocês derem tempo para eles, quando vocês deixarem o celular para estarem com eles, quando vocês fizerem algum agrado, levarem café na cama, fazerem um bilhetinho, quando vocês disserem eu te amo, quando vocês abraçarem, quando vocês abraçarem e dizerem, né, eu te amo. Então, não precisa falar eu morro por você, você é a coisa mais importante da minha vida, sem você a vida não é nada. Calma lá, né? Porque eu sei que a gente ama muito, mas não precisa falar isso, né? Quando a gente ama muito, a gente consegue guardar isso pra gente, não precisa ficar falando, porque soa como uma chantagem emocional e fica parecendo assim, eu quero de volta, né? Então, eu não diria. O uso do celular pelo adolescente, confiança, como controlar sem prejudicar, não tem como controlar. Controlar sem prejudicar a conexão, impossível, né? Ninguém gosta de ser controlado, nem os pequenos humanos, nem os adultos humanos. Então, controle é uma coisa que a gente não pode ter. Para investir no relacionamento, você não pode controlar ninguém, né? Até porque você tem um falso controle, né? Se você quiser ter um falso controle, mas desgasta a conexão completamente. Conexão é outra coisa. Conexão passa por confiança. Então, se você decidiu controlar, você decidiu não estar conectada. E quando você não está conectada, essa criança e esse adolescente não se sentem inspirados por você e não se sentem motivados a cooperar com você. Então, cada vez ele vai mais querer estar no celular, vai querer mais te desafiar, vai querer mais ficar rebelde. Então, essa é a grande diferença. Então, assim, se você está no controle de um relacionamento, você está no relacionamento e controla o outro o tempo inteiro, é muito mais fácil deles te escapulir, né? Com o filho é a mesma coisa. Então, se você está ali controlando o tempo inteiro, uma hora, e ele não vai sentir o menor remorso, essa que é a diferença. Numa distraçãozinha sua, ele vai fugir. Ele vai fazer o que ele quer fazer, né? A gente não controla ninguém, gente. A gente não controla, tá? Pai e mãe não é para controlar, é para orientar, para guiar, tá? Para conduzir, para conseguir cooperação e que eles se inspirem em nós. Controle não é desejável, né? A confiança é desejável. Como é diferente a criança e o adolescente que crescem num lar pautado na confiança e não no controle, né? As relações baseadas em confiança, elas são muito mais profundas do que as relações baseadas em domínio, tá bom? Eu tenho uma outra pergunta que mamãe me mandou no direct, vou falar com vocês rapidinho, é a última, aí depois a gente pode responder tudo que tá aí. Gosto muito de suas publicações, gostaria de saber sua opinião sobre uma dúvida que eu tenho. Tirei a chupeta da minha filha com 1 ano e 11, a chupeta já estava sendo usada só nos cochilos e à noite para dormir, mas o que aconteceu depois da retirada? Ela passou a não querer cochilar mais, deixou o cochilo da manhã, de 1 hora mais ou menos, e no cochilo da tarde, como chorava muito relutando, resolvi dar o peito, porque ainda amamento. Com o peito ela dorme tranquilinha, mas só à tarde. Aconteceu que nos primeiros 15 dias foi tudo tranquilo. Durante a noite, dormindo a noite toda. Mas depois desses 15 dias... aí ela pergunta, ela fala do peito e que ela pode me dar uma ajuda se estou errada em oferecer o peito, porque chora também de madrugada. Fernanda, não é errado dar o peito. Eu não sei quem está te orientando, né? Gente, tira essa rede de apoio que vocês têm, que faz vocês ficarem mais para baixo. Pega uma rede de apoio que estude, uma rede de apoio que seja
uma rede de apoio que você pode contar que aquelas pessoas estão estudando, estão sabendo o que estão falando, né? Então, ou um educador parental que tenha conhecimento de apego seguro. Qual o problema do bebê acordar de madrugada e você dar o peito um pouquinho para dormir? Qual mal isso pode fazer para um bebê? Se você tá bem, se o bebê tá bem, tá tudo bem. Relação de mãe e bebê é assim. Se a mãe tá bem e o bebê tá bem, tá tudo bem. Então, se vem alguém para falar diferente, é porque alguém tá falando coisa que às vezes não conhece. O que acontece? A gente tem um instinto materno, né? E seu instinto materno tá falando para você fazer isso. Você tirou a chupeta dela com 2 anos, ela ainda tá na fase oral, ela ainda tem essa necessidade da sucção para acalmar. Então, ela tá sentindo falta. Quando a gente vai tirar a chupeta, a gente tem que dar presença, a gente tem que estar mais com a criança. Então, é importante que você esteja com ela. Pode não ser dando peito, pode ser só dando colo, conversando, cantando musiquinha, contando historinha, não tem problema. Mas você vai ter que estar com ela, né? Para poder cobrir essa falta que o bico está fazendo. Agora que ela está sentindo a falta do bico. Então ela ficou 15 dias aí dando conta e agora extravasou. Normalmente a gente pede, parece que você já falou que ela não estava muito viciada no bico mais e tirou e foi tranquilo. Mas só que é normal sentir falta, é normal ficar com raiva, é normal ter medo, é normal ficar triste. Então é importante que você saiba, ela sofreu e agora você vai acolher e você vai dar o peito para ela sem problema nenhum. Quem te falar que não pode dar peito, que a criança vai ficar dependente, que a criança vai regredir, tudo bobagem, tudo coisa que gente que não estuda, tá? Não tem nada disso, tudo é preconceito e coisa que veio de criação antiga e que não tem nada a ver com o que é estudado atualmente, tanto em neurociência quanto na medicina. O dar o peito pro filho não tem problema nenhum, tá? Não tem problema. Então, se ela tá chorando de madrugada, você falou que ela pega o peito, rapidinho ela dorme, por que você não vai dar peito para ela, né? É aquela coisa assim que pra mim isso já se tornou uma coisa assim tão descabida, né? A gente tem um peito que tá pingando leite e tem um bebê chorando e aí a gente fala assim, não posso dar, não posso dar, não posso dar. Nosso vizinho falou que ela vai ficar dependente. Pelo contrário, quanto mais o apego for seguro, quanto mais você atender as necessidades do seu filho nessa primeira infância, principalmente até os 3 anos, mais seguro ele vai se tornar na vida adulta, tá? Os adultos hoje com baixa autoestima, inseguros, com relacionamentos difíceis, tá lá na primeira infância. Esses que foram deixados chorando, então, eu falo, gente, eu fiz isso com meu primeiro filho, tá? Então eu falo, eu tenho peso na consciência, toda vez que eu lembro eu quero chorar. Então a gente erra mesmo, a gente erra achando que tá acertando, porque a gente às vezes esquece que precisa estudar para ser mãe e pai. E se você não for estudar para ser mãe e pai, você arranja uma rede de apoio, que é uma educadora parental, que a gente hoje tem um monte, principalmente for uma educadora parental formada na nossa escola, que vai saber te orientar direitinho, te acolher direitinho, tá? Na Escola da Educação Positiva. Que lá as meninas saem com formação em apego, elas aprendem sobre disciplina positiva, parentalidade consciente, inteligência emocional, criança interior, encorajamento, mindfulness. Então as educadoras parentais saem completamente preparadas para qualquer desses desafios. Então é uma rede de apoio que você vai conseguir ter, uma rede de apoio que vai te dar, que é segura, uma rede de apoio que vai realmente te apoiar e não uma rede de apoio predadora, que a gente fala. Então uma rede de apoio que é de conhecimento, uma rede de apoio que vai te acolher de verdade e te dar informação científica e informação real, assim, o que a gente tem de vivência mesmo, né, dos últimos anos aí de estudo. A gente tem muitos anos de estudo já em neurociência, a gente tem muitos anos de estudo em psique também, do bebê e da mãe. Então é isso, é muito importante que você esteja com pessoas que vão te ajudar realmente, né? Não vão atrapalhar, que vão dar palpites sem menor conhecimento. Vamos lá, vamos para as perguntas. Tem bastante, né, gente? Vamos lá.
esse horário de live não é dos melhores, né? 11 horas da manhã de sexta-feira, vou mudar isso depois. Vou passar para um dia à tarde ou um dia à noite difícil. Os pediatras dos Estados Unidos apresentaram uma forte declaração a favor de trazer as crianças de volta à sala de aula neste outono, onde e quando puderem fazê-lo com segurança. Na verdade, é difícil falar, não sei como está bem a situação nos Estados Unidos. Os pediatras americanos apresentaram para voltar mais para a escola no Brasil? Acho pouco provável que volte. Não sei se eu entendi direito. Sala de aula neste outono. Onde e quando puder. Blog da Mãe Moderna, você mora nos Estados Unidos? Eu acredito que no Brasil não vai voltar, né? Acho pouco provável. Seria primavera aqui, né? Acho pouco provável que volte e eu acho muito pouco seguro, né? Eu acho que quando voltar tem que voltar aos poucos, tem que voltar com menos crianças na sala de aula. Bom, gente, eu não consigo nem dar uma opinião sobre isso, porque a minha opinião é de que não volte enquanto não tiver vacina. Tenho uma filha de 5 e outra de 12 anos. Estamos em casa há 107 dias e elas estão super tranquilas. Posso esperar uma reviravolta? Não, pouco provável. Provavelmente você está criando um ambiente seguro para elas. Provavelmente elas estão gostando até de estar todo mundo juntas. Provavelmente é o jeito... É muito do temperamento da criança que a gente tem, gente, também. Tem menino que adora ficar em casa com os pais. Tem menino que não aguenta, porque quer brincar, quer gastar energia. Então, tudo vai depender muito do temperamento da criança, do nosso temperamento e de como está sendo encarado isso. Se a mãe está tranquila e o pai também, as crianças ficam muito tranquilas. As crianças acabam muito manifestando uma coisa nossa. Então, se eu estou tranquila, os meus filhos vão ficar tranquilos. Isso é fato. Então, provavelmente você deve estar um pouco mais tranquila e está tudo bem por isso. A orientação da Academia Americana de Pediatria defende fortemente que todas as considerações políticas para o próximo ano escolar devem começar com o objetivo de ter os alunos fisicamente presentes na escola. A orientação diz que as escolas são fundamentais para o desenvolvimento e bem-estar de crianças. Agora eu entendi porque você falou isso. Realmente, muitas crianças adoecendo e a gente não sabe porque... É muito complicado a gente dar essa opinião, porque o que a gente está vendo é um aumento mesmo dos casos e as pessoas acham que não, então é muito difícil. Eu não consigo quando eu penso em saúde mental, é lógico que eu falo, tem que voltar pelo menos aos poucos, os meninos não vão aguentar, mas quando eu penso que tem uma população aí de risco, que vai morrer com certeza, né? Se for exposta, o vírus precisa circular, ele precisa circular, mas ele vai precisar circular com nós adultos, que não somos de risco. Então, o ideal é que primeiro sejamos nós mesmos, adultos, circulando com o vírus, que o vírus comece a circular com mais velocidade, para depois levar essas crianças, para depois voltar com as crianças para a escola e para depois deixar os idosos saírem. Eu vejo que essa talvez seja a posição mais sensata, mas é tudo achismo, né? Quando a gente está achando muito em medicina, é porque é hora de cautela, né? Tudo achismo, ninguém sabe. Tem um monte de menino aí tendo único sintoma de diarreia e às vezes as pessoas não fazem exame. Como que a gente vai fazer isso? Expor também essas crianças, porque nas escolas tem muitos idosos que trabalham em escola, né? Como que a gente vai fazer? Então, é uma coisa muito complicada porque a gente não conhece mesmo. O que a gente não conhece, meu Deus, gostaria tanto que as pessoas entendessem isso. Eu acho que eu sei que é misericórdia, porque tem algumas pessoas que acham que para a criança aprender ela precisa sofrer. É complexo isso, né, gente? Porque na verdade a gente aprendeu assim e para a gente fazer diferente, a gente precisa querer autoconhecimento, a gente precisa ir lá atrás e reviver algumas dores e ter acesso a algumas coisas que vão fazer a gente sair da zona de conforto para poder entender toda essa história, né? A gente acha que a criação autoritária é uma criação que sempre existiu e não é.
É uma criação que ficou muito em vigor depois da Revolução Industrial, né? Depois da Segunda Guerra. E antes as crianças não eram, eu sei que elas não eram vistas também, mas maltratadas, que apanham, que são humilhadas, que sofrem castigos violentos. Foi depois, né, da urbanização. Então, a gente hoje tem todo esse problema, que as pessoas ficam perdidas, assim. Elas acham que se não for assim, não vai aprender. E é porque não para pensar. Então, o que aconteceu muito nesse meio do caminho é que as pessoas que eram autoritárias demais e aquilo foi condenado, começaram a ser permissivas demais, e hoje a gente tem as consequências dos extremos, do autoritarismo e da permissividade, e que os dois não são bons. E a gente piora, a gente tem hoje como pior resultado a negligência. Então são aqueles pais que não são autoritários nem permissivos e que não são nada, não são firmes nem gentis, não são nada, que não estão nem aí para a criança, coloca o filho no mundo e pronto, não é que não estão nem aí. Terceirizam ou então simplesmente deixa a vida rolar, deixa a vida acontecer. E são essas as crianças que estão virando adolescentes depressivos e que fazem automutilação, que têm comportamentos autolesivos, que pensam em suicídio, muitas vezes são, né? Então o estudo da Universidade Federal do Paraná, um estudo da Lídia Weber, mostra que 56% dos adolescentes que tentam suicídio têm comportamento depressivo, vêm de famílias negligentes. 30 e poucos por cento vêm de famílias autoritárias, né? Acho que 10% permissivos. Então, assim, a gente tem essa, né? E muito pouquinho vem de família participativa, quase nada. Então, a gente vê, todos os estudos mostram que a melhor forma de educar é ser um pai participativo, firme, gentil, que coloca limite, mas que acolhe o sofrimento, que não usa de castigo, não usa de punição, não usa de violência física. Mas, mesmo assim, as pessoas acabam repetindo comportamentos por isso. Trabalham demais, fazem demais, extravasam as emoções em cima de quem menos merece, que é nos filhos. E a gente que está estudando isso todo dia, como você também, é difícil da gente entender realmente quando a gente vê que ainda acontece. Quanto de vitamina D? Não, dosagem, gente, eu não passo, porque aí é coisa do pediatra, tá? Doutora, meu filho começou a ter um comportamento sexual. Ele tem 5 anos, ele tira roupa e como se ele estivesse se masturbando. Ele diz, vou pegar a Dora Aventureira, só mora eu e ele. Paola, na verdade, é uma exploração genital, né? A gente não chama muito masturbação para não ter aquela conotação do orgasmo, né? Então, assim, não é muito aquele prazer do adulto. É mais com um descobrir do corpo, né? Eu estou descobrindo que aquela região me dá uma sensação gostosa. Então ele está explorando o próprio corpo e é completamente normal e é completamente saudável, e a gente pode nessa hora falar, filho, tá tudo bem, mas como você vai mexer nas suas partes íntimas, tem que ser no seu quarto ou no banheiro, não pode ser na frente de outras pessoas, tá bom? Então ensinar privacidade para ele, tá? O mais importante é mostrar para ele, olha, na privacidade. Se o comportamento de masturbação está sendo excessivo, então está sendo uma masturbação infantil compulsiva, excessiva, aí a gente tem que olhar o que tem por trás disso. Porque é um comportamento ansioso que às vezes tem algum sofrimento por trás. Então ele está te mostrando ali através daquilo que tem alguma coisa acontecendo, né? Pode ser algum sofrimento, pode ser alguma necessidade que não está sendo atendida, e pode ser até o ócio, sabe? Essa coisa de ficar o dia inteiro dentro de casa, sem convivência com outros amigos. E aí a criança começa a fazer, tem uma sensação gostosa, tem uma sensação de prazer e começa a repetir. Repito, é mais uma exploração genital do que uma masturbação. A gente vê que a criança só de tocar, ela já se sente bem, já se sente feliz, então ela não precisa ficar continuando. Se ele está fazendo e continuando, é bom a gente olhar ou com um psicólogo especialista nisso, ou com o pediatra dele, né, para ver se tem alguma necessidade aí que está precisando ser atendida, tá bom? Você está falando que mora só você e ele, então olhar isso aí, se ele está sentindo falta, né, do pai, não sei como é que é a sua situação, então ver o que está acontecendo, mas é normalíssimo nessa idade, daqui a pouco ele esquece e vai parar
de mexer nas partes íntimas. Não supervaloriza, nem desvaloriza, nem nada. É só, filho, tá tudo bem, é seu corpinho, você pode mexer no seu corpinho quando você quiser. Mas quando você tiver só você sozinho ou no seu quartinho, tá? Não faça à frente de outras pessoas, não precisa falar com as outras pessoas que você tá fazendo, tá bom? Que é uma coisa íntima sua, é sua privacidade, tá bom? Então isso é bem bacana de você já também falar com ele. Com 5 anos já dá pra você ler de onde vêm os bebês, é bacana. Diferença de menino e menina, tem um livro que chama Diferença de Menino e Menina. Depois eu posso passar para vocês também os nomes dos livros. Também quero saber sobre vitamina D para uma criança de 4 anos. Gente, isso é com o pediatra, a gente não tá... É assim, a vitamina D precisa do sol, tá? A criança até 2 anos todas tomam. A partir de 2 anos, quando o pediatra decide. Nessa época a gente está preferindo passar a vitamina D numa dosagem... Eu passo de 600 unidades por dia, tá? Mas conversa, por favor, com o pediatra antes, porque cada pediatra faz de um jeito. Me desculpa, carinha, meu menino, você é uma live maravilhosa. Concordo piamente, sem celular para criança, entendi. Perfeito. Doutora Ju, fala por favor dos 3 pilares da parentalidade. Na verdade, eu falei aqui que tem 3 coisas muito importantes, depois eu não continuei. Uma é o autocontrole, então a gente precisa ter autocontrole. Eu vou contar para vocês rapidinho como que eu cheguei nesse ponto, assim, de autocontrole mesmo. Foi uma história longa, não foi tão rápido. Eu tive uma ameaça de perder meus filhos mesmo, de perder, desconectar completamente com eles. Isso era uma dor profunda em mim. Porque eu sempre sonhei em ser mãe e eu estava sendo uma mãe péssima. Eu era uma mãe horrorosa, eu era a pior de todas, uma das piores. Não era violenta, mas eu gritava muito, eu humilhava, eu castigava, eu tirava as coisas, eu agia totalmente sem maturidade nenhuma, eu era totalmente imatura emocional. E isso, lógico, a gente acaba tendo filhos que ficam imaturos também. Mas enfim, eu comecei primeiro me prometendo que eu não ia gritar mais. Então, a minha história, tem muita gente que sabe, eu pus uma pulseirinha no braço e aquela pulseira ia me lembrar todos os dias que sempre que eu tivesse vontade de gritar, eu não ia gritar. Porque eu conhecia muito pouco sobre autorregulação. Então eu fiz um treinamento mesmo, parei de gritar, mas eu parei de gritar com todas as pessoas da vida. Não gritei nunca mais. Aí eu fui engolindo esse grito, que também me fez mal, né? Me fez mal engolir a raiva, me fez mal guardar tudo pra mim, porque tem hora que a gente tem que extravasar. E lógico, eu conseguia um pouco levar com exercício físico, com corrida, então isso me ajudava um pouco, mas não eram bastante pra mim. Então eu consegui ver com o tempo que aquilo ali não ia ser o suficiente, né? Porque eu sabia que era sobre mim, não era sobre os meus filhos. Um segredo da parentalidade é muito isso, é você entender que o seu autocontrole, ele é fundamental, mas que é sobre você, não é sobre os seus filhos. O que te tira do sério não é os seus filhos, é o você. Ou você está trabalhando demais, ou você está nervosa demais. Porque quando você entende de evolução, de crescimento, de desenvolvimento infantil, não dá para sair do sério. Porque a gente sabe que a gente é que é responsável por regular aquelas crianças. Então, e eu sabia disso, eu já tinha estudado o suficiente para saber disso. Então eu comecei primeiro a não gritar mais. E eu comecei, às vezes eu não gritava, mas eu gesticulava, eu olhava com cara de quem estava com raiva. Então não adianta nada, às vezes a gente controla um comportamento e acaba dando outro. Igual tem mãe que para de bater e começa a gritar. Tem mãe que para de gritar e começa a gesticular e fazer cara de raiva. Não adianta, as crianças percebem. E aí eu precisei achar um jeito de tratar isso, né? Lógico, com terapia, fazendo inteligência emocional. Minha especialização em inteligência emocional me ajudou muito, porque a especialização em inteligência emocional, que eu considero mais eficiente, é a que mexe com a criança interior. Então eu revisitei algumas dores e melhorei nisso. Mas o que hoje me faz ficar muito bem é a meditação. Então eu recomendo para todas as mães a meditação. Então mindfulness principalmente. Primeiro que a gente se torna uma mãe melhor, uma pessoa melhor, tudo melhor, e a gente consegue com muito mais facilidade conectar o cérebro primitivo com o cérebro evoluído. Então a gente consegue perfeitamente pegar uma emoção, entender daquela emoção e escolher uma ação. E é nesse espaço entre a emoção e a reação é que mora a sua liberdade, é que mora a
a sua possibilidade de escolher o que você vai fazer. E esse tempinho que é de frações de segundos, quando você faz mindfulness, você consegue sentir a emoção e escolher a reação. Você consegue escolher o que você vai fazer. E isso é libertador, né? E é com o tempo, não é de um dia para o outro, porque tem algumas emoções que a gente custa perceber, né? A raiva principalmente, né? É uma emoção que a gente custa perceber, e quando a gente percebe, a gente já falou alguma coisa, ou a gente já fez alguma coisa para machucar o outro, para atingir o outro, porque aquela raiva contida, ela precisa de alguma forma tá sendo colocada para fora. Enfim, então foi uma das formas que eu consegui esse autocontrole. E quando a gente consegue autocontrole, ninguém mais tira a gente do eixo. Muito, muito difícil, né? Então, os seus filhos podem ter, pode ser a situação que for, que você está sempre calma. Você sempre está ali para direcionar os filhos, para orientar, para guiar, para acolher, para falar, eu sei que é difícil, eu também já passei por isso. É difícil mesmo, filho? E aí? O que você decidiu, eu tô com você. Vamos junto, né? Tô aqui. É fácil? Não é fácil. Às vezes não é fácil. Hoje para mim é mais fácil. E para você também vai ser, eu tenho certeza. Se você decidir fazer isso, mudar, ressignificar, estudar, meditar, porque isso é que vai fazer a grande diferença no mundo. A gente está educando os filhos, os nossos filhos vão ser o futuro, né? E a gente precisa melhorar o mundo que está aí, com certeza. A segunda que eu falei é a conexão. A gente precisa manter essa conexão com eles, porque quando a gente está conectado, quando está vinculado, eles querem cooperar conosco. Eles querem cooperar conosco porque eles nos admiram demais, eles inspiram na gente, eles querem ser como nós. Então, para eles é muito importante que eles cooperem e mantenham esse vínculo, essa conexão. Se você não tem conexão com seu filho, então se você grita, se você bate, porque você não está nem um pouco conectado, vai primeiro em busca de conexão. É a primeira lei da parentalidade, vai em busca de conexão. E é conectar, é brincando, é estar disponível emocionalmente, é sentar no chão, é dar gargalhada, é contar historinha, é cantar musiquinha, é dançar junto. Se for criança maior, se for adolescente, vai ver uma série junto, vai estudar sobre o esporte que ele mais gosta, vai ouvir a banda que ele gosta, vai assentar do lado dele no computador e dar um abraço, um beijo, pergunta se ele quer uma massagem, faz um cafuné, faz uma massagem no pé. Né? Se ele falar, mãe, sai daqui, filho, deixa eu ficar um pouquinho, eu gosto tanto de estar junto com você, me alimenta tanto, me faz tão bem. E essa humildade, sabe? Essa humildade de pedir para estar junto, de pedir para estar perto, isso aproxima demais eles de nós. Então é muito importante essa humildade. Essa humildade é investir na conexão e investir na relação. E que acaba facilitando tudo. E o terceiro, então primeiro autocontrole, segundo a conexão, e o terceiro, que eu falo, trocar o controle por orientação, né? Se a gente acha que a gente vai conseguir controlar o filho o tempo todo, a gente está muito enganado. A gente não consegue controlar filho, né? A gente consegue orientar, guiar, e quando a gente está bem conectado, eles vão aceitar os nossos palpites, eles vão aceitar o que a gente está falando. Quando a gente fica mandando o tempo todo, controlando o tempo todo, o cérebro dá uma retraída e a vontade de rebelar, né? Tanto o adulto, quanto a criança, quanto o adolescente. Então, se a gente sai desse controle e vai para a confiança, para a orientação, tudo se torna mais leve, tá, gente? Acabei de ir no quarto. Doutora Ju, fala, por favor, dos 3 pratos. Falei. Acabei de ir no quarto e o meu adolescente estava olhando o celular durante a aula. Eu disse, qual o combinado? Preciso tirar o celular daqui e guardar? Ele disse, desculpa, dá mais uma chance? Dá mais uma chance, tá? E assim, quando você der mais uma chance, fala assim, eu confio em você. E pronto. Sem sermão. Sem, mas eu falei, não. Você me dá mais uma chance, mãe, desculpa. Eu confio em você. E vai. Porque é muito atentador, gente. Se coloca no lugar dele. Tá lá vendo uma aula chata. Muitas vezes chata, né, gente? Porque ensino à distância é bem difícil para eles. Tô lá vendo uma aula que não tô com os meus amigos, não tô com meus colegas. A diversão que eu tinha lá na escola era conversar com eles. Provavelmente, um tá conversando com o outro pelo celular. Gente, não estressa com isso, não.
Pelo amor de Deus, a vida já tem tanta coisa para estressar. Pensa bem, os adolescentes, eles estão passando por uma fase horrorosa. Imagina o que é ficar de frente para o computador, assistindo aula de um professor e não poder nem olhar para a menina que você gosta, para o menino que você gosta do lado, ou que você acha bonito. Ter que ir ir lá assistir aula sem ter nenhuma motivação da hora do recreio, da hora do lanche, de ficar conversando e brincando. Gente, se coloca no lugar desses adolescentes. Para com essa rigidez. Eu não estou falando para vocês se afrouxarem e deixarem tudo. Mas tem coisa que não precisa. A maternidade não precisa ser pesada desse jeito, né? A maternidade pode ser muito mais leve. Deixa ele trocar uma mensagem ou outra com um amigo. Qual é o problema? Qual é o problema? Me fala. Quando a nota ruim vier, você fala assim, filho, o que a gente pode fazer para melhorar essa nota? Talvez você precise ficar um pouco longe do celular. O que você acha? O que você acha? A vida é sua, né? O que você acha? Agora ficar lá vigiando, porque trocou uma mensagem. Olha a professora, o que ela está falando. Eu acho um absurdo isso que ela está falando. Não concordo em nada dessa matéria. Não está trocando com outro isso. E é o que eles fariam lá na sala de aula. Tá tudo bem? Para mim tá tudo bem. Imagina se eu for ficar pensando que eu tenho que controlar os meus filhos, se eles estão mandando ou não mensagem no celular, enquanto eles estão assistindo aula à distância, ensino à distância. Não, gente. Ninguém merece uma vida assim. Nem a gente, porque isso desgasta demais quem está controlando, e nem os nossos filhos que estão sendo controlados, né? O meu tem 2 anos e meio e mama no meio da noite. Uma bênção, isso mesmo, eu também acho. Nenhum. Isso não existe. Peito é alimento de corpo e alma, isso é perfeito. Amamentei até 3 anos e 4 meses, em livre demanda. As pessoas falavam isso, mas eu tinha tanta certeza que estava tudo bem que não ligava. Isso mesmo. Quando a gente tem conhecimento, a gente não importa com a opinião alheia. É isso. O que incomoda, o que eu faço incomoda no outro é do outro, não é meu, né? Meu filho tem 6 anos. Lógico que vai incomodar o outro, porque o outro fala assim, por que eu não fiz isso, né? Será que eu devia ter feito isso? Meu filho tem 6 anos, vai muito para nossa cama à noite. O que eu faço? Teco? Nada. Deixa ele ir. Acolhe ele e fala, filho, você tá com medo de alguma coisa? Você quer falar alguma coisa com o papai? Por que você tá vindo pra cama? Às vezes ele vai falar, porque eu te amo, porque eu quero ficar com você. E não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Aproveita enquanto ele tá querendo ir pra sua cama. Tem essa fase dos 6 anos que é a fase do medo. Então tem pesadelo, medo de monstro, às vezes tem medo do escuro. Deixa ele ir pra sua cama. É uma fase normal. E isso vai ficar gravado para ele. Meu pai sempre me acolhia, então eu vou acolher meu filho. Meu pai sempre me aninhava, então eu vou aninhar meu filho. Meu pai sempre me entendia. Isso é comunicação, isso é investir em relacionamento, isso é conexão. Quando você pega e fala assim, você não deita nessa cama, essa cama não é sua, você está proibido de entrar nesse quarto, acabou. Muro. Papai, eu tô com medo, posso deitar aqui? Pode, ponte. Né? Papai, posso fazer isso? Não, muro. Papai, tô sentindo medo disso. Problema seu. Isso é coisa de menininha. Medo o quê? Muro. Papai, eu tô com medo. Sério, filho, vem cá, eu também tinha medo na sua idade. Você tem medo de quê? Eu tinha medo disso. Ponte. Né? E é isso. Gente, não vai dar tempo de tudo. Tá? Um beijo, muito obrigada pela companhia de vocês. Está acabando. Eu acho que não vai dar para responder aí as outras perguntas. Obrigada pela companhia. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima sexta. Eu devo mudar o dia dessa live, mas eu aviso antes por aqui, tá bom? Um beijo e bom almoço para vocês e bom fim de semana. Quem for mãe de adolescente, faça inscrição na minha mentoria de adolescente que começa segunda-feira. É uma mentoria maravilhosa, tá? E daqui a pouco a gente vai lançar já a mentoria para pais do século XXI de novo. Um beijo.